Hoje a gente tem a alegria de ter o Cristiano com a gente de novo. Eu agradeço muito essa oportunidade, que para mim é uma via de mão dupla, de mão tripla, de mão quádrupla. Vou eu mergulhando e vocês vão mergulhando, aí é um mergulho só. Bom, então, vamos dispor o nosso coração para mais esse domingo da Quaresma, quinto domingo da Quaresma. Deixar o Espírito Santo iluminar o nosso coração para que cada um de nós seja tocado de alguma maneira por aquilo que Deus quer nos falar. Essa singularidade nossa é que faz com que a gente seja tão especial, não só para Deus, mas um para cada um de nós. Essa maravilha que a gente carrega de sermos, cada um de nós, um mundo, cada um de nós, um oceano, cada um de nós, uma terra conhecida e desconhecida, que vai se desbravando à medida que a gente vai fazendo o caminho e que a gente vai na imersão à medida que a gente vai indo para as águas mais profundas. Então, eu aqui lembro um pouco um diretor de colégio, Padre Madruga, que foi meu diretor no Colégio Anchieta em Friburgo, e depois foi reitor do São Luís, o tempo que eu trabalhei no São Luís, durante uma época, e ele dizia assim que o mergulho para as águas mais profundas faz com que a gente sinta menos os sabores da tempestade, das tempestades. Então, quanto mais a gente mergulha, menos a gente sente a agitação do mar. Então, é muito importante que a gente faça essa experiência de deixar o Espírito nos levar para as águas mais profundas e para as terras que ainda serão desbravadas. Tempinho de silêncio, para a gente amorizar o coração, para a gente começar o nosso tempo de hoje, nosso encontro.
Bom, preparados então, eu queria muito partilhar assim com vocês o seguinte: eu fiz uma preparação para esse encontro. Qual o objetivo? Quer dizer, Vanina me passou um pano de fundo e aí então eu vou tentar desenvolver aquilo que eu puder, né, a partir desse pano de fundo, que ficaria um pouco como, sem muita ousadia, mas seria um pouco pontos para reflexão nossa durante a semana, dessa quinta, domingo da Quaresma, e preparando o domingo de Ramos. Então, se a gente puder deixar um pouquinho, se quiserem fazer algumas anotações, pode ajudar, acredito que sim. E, além de fazer algumas anotações, a gente podia deixar 15 minutinhos finais desse tempo, eu não vou me prolongar muito, mas acredito que se vocês aceitam que a gente fique até às 7 horas, que seria o que eu tinha planejado, e a gente, então, no 15 para as 7, deixaria um tempo para a gente fazer uma partilha, se for necessário. Se não for necessário, a gente pode continuar ainda aprofundando um pouco mais. Não importa a gente ficar muito preso à questão do relógio, mas é importante a gente ver que a gente tem muita coisa também aí pela frente, muitas necessidades para cuidar. Bom, Vanina me passou assim, Cristiano, eu acho que a gente podia falar um pouquinho sobre essa questão nos exercícios espirituais, quando aparece aquela questão dizendo assim, não é o muito saber, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Então, quando ele literalmente no livrinho dos exercícios ele diz assim, na segunda anotação isso, ele termina a segunda anotação dizendo, porque não é o muito saber que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Vamos falar devagarzinho para a gente poder lembrar, todos nós acho que fizemos a experiência dos exercícios, mas isso aí já virou um certo jargão para quem está na espiritualidade inaciana. Porque não é o muito saber e o sentir que sacia e satisfaz a alma, mas o sentir e saborear as coisas internamente. Então, está na segunda anotação do livrinho dos exercícios, está logo no início do livrinho dos exercícios, para quem tem o livrinho. Está lá em anotações, tem a primeira anotação, a segunda anotação é essa, que Santo Inácio propõe. A segunda. O que é importante a gente saber? É importante a gente saber que essas anotações elas não estão sendo dadas ao exercitante. Elas estão sendo dadas para quem está dando e orientando os exercícios espirituais. Isso faz toda a diferença. Por que faz toda a diferença? Exatamente porque onde tem o exercitante e tem o que faz os exercícios e o orientador, eles têm papéis diferenciados. Assim como na nossa vida. Cada um tem um papel diferenciado dentro de uma família, cada um tem um papel diferenciado dentro do trabalho. E nos exercícios também, tem o exercitante e tem o orientador. Então, por que não é importante necessariamente o exercitante saber essa regrinha aqui, essa anotação? Porque isso é uma chamada de atenção ao orientador. Por que essa orientação está sendo dada? Ela está sendo dada porque nos exercícios o orientador tem que tomar muito cuidado do que ele vai propor. Porque, às vezes, o que acontece? Existe uma tentação daquele que dá os exercícios de ficar, além do texto bíblico, ficar floreando, não é floreando, mas colocando um monte de coisa além do texto, carregando demais, colorindo demais o texto. E Inácio diz que isso tem que ser tomado muito cuidado, porque quem tem que falar ao exercitante é o Espírito Santo, e não
o orientador? E não o padre. O que ele tem é que dá algumas dicas, e essa dica está lá no texto bíblico, que ele oferece, e o Espírito Santo é que tem que nadar de braçada dentro de nós, para poder dizer o que ele está querendo falar para nós. O texto entra como um instrumento. O orientador, ele apenas propõe, e Deus dispõe. A gente usa muito esse termo, né? É, de que o homem dispõe, Deus propõe, o homem dispõe, não é assim? Eu acho que é nessa dinâmica que a gente. A natureza é a graça. A gente entra com a natureza e Deus atua com a graça. Bom, então o que eu vou propor? Eu vou propor a vocês um texto, um pedaço de um texto, que é o pedaço de Lucas 20. E deixa eu ver se está direitinho. Lucas 20, não. Desculpa. Aí. Lucas 22, a partir do versículo 60 até o 65. Lucas 22, de 60 a 65. Veja bem, eu queria dizer para vocês com muita tranquilidade, nós não estamos nos exercícios espirituais. Então, a gente vai construir juntos isso aí. Então, não vamos florear, mas a gente vai utilizar de recursos para poder chegar um pouquinho a esse caminho. Então, eu vou ler para vocês, para poder garantir o nosso tempo, e depois eu vou dizer para vocês o porquê da escolha. Em Lucas 22, 60 a 65, diz assim, o contexto é a negação de Pedro. E diz assim, mas Pedro disse, meu amigo, não sei o que queres dizer. No mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se, o Senhor olhou para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Entretanto, os homens que guardavam Jesus escarneciam dele e davam-lhe bofetadas, cobriam-lhe o rosto e diziam, adivinha quem te bateu? E injuriavam-no ainda de outros modos. O que eu gostaria de propor é esse pedacinho assim, olha só. Mas Pedro disse, meu amigo, não sei o que queres dizer. E no mesmo instante, quando ainda falava, cantou o galo. Voltando-se o Senhor olhou para Pedro. Jesus olha para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E Pedro sai dali e chora amargamente. E a pergunta que a gente faz é, já fizeram a composição da cena? Contemplaram o que aconteceu? Imaginaram como é que foi essa cena? Cada um de nós tentou imaginar um lugar, tentou imaginar a cena e viu Pedro negando, Jesus vira o rosto, eu imagino assim, olha para ele
Pedro cai a ficha e, caindo a ficha, ele chora amargamente. Pronto. Essa é a cena que a gente é convidado a mergulhar para essa nossa reflexão. Então, olha só, eu fui recorrer, que eu gosto, continuo gostando sempre do Padre Antônio Vieira, que o Padre Antônio Vieira, nos sermões dele, ele dá umas dicas para que a gente possa ir compreendendo essa dinâmica. E agora, na Paixão, ele pegou, e tem um sermão que eu convido vocês depois, se quiserem ler, vocês procurem o sermão de Padre Antônio Vieira sobre o choro de Pedro, sobre Pedro chorando, sobre o choro de Pedro. Vocês procurem, porque é um sermão lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Eu só vou pegar alguns fragmentos, mas essa riqueza é imperdível. Tá? Na verdade, o que ele diz é o seguinte, chama Lágrimas de São Pedro, esse sermão do Padre Antônio Vieira. Lágrimas de São Pedro. Ele é um sermão pequenininho, mais pequeno e densíssimo, densíssimo. Então, o que eu queria lembrar aí para vocês? Tem essa cena. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz o curso de psicologia na PUC do Rio. E nós, na psicologia, a gente tinha obrigação, uma matéria obrigatória, que era anatomia. Nós tínhamos que fazer anatomia. E a gente fazia no Hospital Pedro Ernesto, que abria para a PUC para fazer esse tipo de trabalho lá, para nós da psicologia. E o que acontece? Acontece o seguinte, eu estava assim, um pouco receoso de começar esse trabalho. Por que eu estava um pouco receoso? Vou confessar para vocês. Eu estava um pouco receoso porque eu fiquei imaginando, a gente vai mexer em peças de cadáver? Ah, vamos mexer em peças, sim. Mas vai olhar um cadáver inteiro? Ah, vai olhar um cadáver inteiro. Ah, mas vai ter que olhar um cadáver inteiro? Bom, era uma sexta-feira, o dia do encontro com a cena. E qual era a minha dificuldade? A minha dificuldade era exatamente quando eu chegasse lá, me deparasse com o corpo a ser estudado e eu não visse algo que é fundamental para mim em todo ser humano. Eu vou confessar a vocês. O olhar. Eu tinha verdadeiro pânico de ter que ir e perceber que ia ter que trabalhar, ia trabalhar num ser em que eu não ia poder olhar o olhar. Bom, confessei um pouco isso para vocês apenas para dizer assim, não vamos ficar no mórbido. Ninguém está falando que a gente vai ficar no mórbido. Eu trouxe essa imagem por quê? Porque a gente é carregado de figuras de olhares. Olha só, eu fui pensar nas músicas populares, música brasileira, que tem olhar. Olha o que eu me lembrei. Quando a luz dos olhos teus, na luz dos olhos meus, resolvem se encontrar. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, a sentir que sem você eu passo bem demais. Meu coração, não sei por que, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo. Bom, aí esse seu olhar, eu sei que tem muitas músicas que falam do olhar. Olhares, 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 olhares. E aí, o que acontece? Acontece que, exatamente, quando o Padre Antônio Vieira nos chama a atenção, o que acontece aqui nesse sermão e nessa passagem de Pedro? Cantou o galo e, voltando-se o Senhor, pôs os olhos em Pedro. Pôs os olhos em Pedro. E, tendo saído para fora, eles chorando amargamente. Atenção! Vocês sabem exatamente o poder do olhar. Eu conheço de vocês aqui, quem eu conheço mais de perto é Vanina. Então eu perguntaria assim a Vanina. Marcelo eu conheço também, mas
conheço mais Vanina. Eu perguntaria assim, Vanina, quando você foi criar seus filhos, junto com o Marcelo e tal, certamente, quando Inácio aprontava alguma e tal, bastava você olhar para ele que ele já entendia tudo. Todos nós, de alguma maneira, já vivemos essa experiência, como filhos ou aqueles que são pais e mães, como pais e mães. Aquele olhar que entra e penetra e já diz tudo. E que o filho diz assim: meu Deus do céu, já foi dito tudo. Então o olhar diz, mas é o olhar, aquele olhar. Então, Pedro diz não. E o Senhor Jesus olha para ele. Olha a força. O Senhor Jesus olha para ele. Então, quando Jesus olha para Pedro, Pedro entende profundamente o que está acontecendo dentro do coração dele. E o que ele faz? Ele chora amargamente. Chora pelos olhos. Olha, amargamente, porque ele disse não. O amargo, ninguém sente amargo nos olhos, a gente sente amargo na boca. Então, olha que coisa forte. Chorar amargamente é chorar, como diz Padre Antônio Vieira, os olhos veem e os olhos choram. Ele diz: a língua foi instrumento e os olhos deram a causa. Ele termina a proposição dele dizendo que a gente cerre os nossos olhos por amor de Cristo, que a gente feche os nossos olhos por amor de Cristo. Bom, eu preparei um pouquinho a gente lembrar de alguma coisa assim. Quem olha nos olhos dessa maneira como a gente falou, consegue ler de alguma maneira o nosso coração. Tem pessoas muito especiais na nossa vida, não estou dizendo que são todas. Tem pessoas muito especiais na nossa vida que leem o nosso coração quando nos olham. Quem já fez a experiência, e certamente fizemos, do amor, sabe que o olhar lê e o nosso olhar de volta também lê. Tem muita gente que traduz isso como dizendo assim: olha, amor à primeira vista. Não estou entrando no mérito se amor de primeira vista vai dar certo ou não. Mas a gente diz amor à primeira vista. Olha o olho de novo, olha o olhar de novo. Então, o que acontece com Jesus na vida da gente? O que acontece com Jesus na vida da gente é que a gente acredita que ele lê o nosso coração. Só que ele leu o coração de Pedro como ele leu o nosso coração. Pedro na negação, mas Pedro em outros vários momentos, na pescaria, na transfiguração, em todos os outros momentos em que Pedro esteve presente, sempre se lia o coração. E nessa hora fatídica, leu tanto o coração de Pedro que ele chorou amargamente. Tal foi a força. Então, primeiro ponto para a gente guardar, porque a gente vai fazer rapidamente 8 pontos. Primeiro ponto, com essa questão de Pedro, ter a certeza de que Jesus lê o nosso coração e, lendo o nosso coração, faz morada em nós. Então, esse é o primeiro ponto. Jesus lê o nosso coração e faz morada em nós.
É só Jesus que faz isso? Não. Nós também, como seres humanos, também temos essa dimensão. A gente lê o coração e faz morada no coração do outro. Isso acontece. Então é importante a gente ter esse pontinho aí, porque os olhares dizem tudo. Vou só lembrar para vocês, na nossa natureza humana, nós temos então olhares geracionais. A gente chama de olhares geracionais. O que são olhares geracionais? A gente pode considerar esse exemplo que eu dei da Vanina aí como um olhar geracional. É o pai que está olhando o filho, é o filho que está olhando o pai, é o avô que olha o neto que olha o avô, é o mais velho que olha o mais novo, é o mais novo que olha o mais velho. Olhar geracional. E eu vou citar um exemplo do cotidiano. É, eu estava em Pinheiros, quem conhece São Paulo conhece o bairro de Pinheiros, o bairro que eu morava antes de vir para cá cuidar de mamãe. Eu morava em Pinheiros. E ali na esquina da Teodoro com a Fradique Coutinho tem uma padaria que eu sempre ia tomar café lá. Padaria Sensação. E teve um dia que o sinal fechou ali e era difícil poder atravessar, e eu fiquei então esperando o sinal abrir, sinal de pedestre. De repente eu vejo uma cena assim interessantíssima. Esse olhar contemplativo que a gente tem era assim, um pai com uma criança no cangote, estava ali em cima com a mãe do lado e uma senhora sentada na calçada da padaria amassando latinha. Amassando latinha. Uma senhora de mais de 70 anos, uma senhora muito pobre. E nesse pequeno tempo que eu tive ali, pequeno tempo, eu olhei e vi os olhares. Essa criança chorava muito, essa criança chorava demais. Olha o choro, chorava demais. Esse pai e essa mãe já estavam irritados, sei lá por quê. Então, esse pai olha para o filho e fala o seguinte para o filho: Filho, você para de chorar, porque se você não parar de chorar, eu vou te dar para ela. E aponta para essa senhora que está sentada amassando latinha. A única cena que eu vi antes de atravessar, porque foi uma cena que me chamou a atenção, a única coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: essa senhora, olhar geracional, olha para esse pai e para essa mãe e diz assim: não faz isso não, moço, porque eu sou uma simples catadora de latinha. E ela respondeu assim: pronto, encerrou ali. Ali houve uma leitura de coração. Na nossa vida tem cheios de exemplos, seja dentro de casa ou no cotidiano, onde a gente vai poder ler um pouco essa dimensão do coração. Estejamos atentos aos sinais que estão sendo dados a nós. Bom, Pedro, e vamos dar mais um passo. Vamos sair de Pedro, extrapolar no tempo da Quaresma e vamos lembrar o quê? Vamos lembrar que tem uma troca de olhares muito importante também, além de Pedro, que é a troca de olhares de uma mãe olhando o filho na cruz e o filho na cruz olhando essa mãe. Esse olhar de mãe e filho é o olhar da compreensão da dimensão da vida, em que a vida ela é feita, e vou usar a psicologia, não vou reduzir a cena à psicologia, mas eu tenho que recorrer à psicologia, porque ela é importante, que a vida ela é feita pela natureza, Jesus encarnado, Maria encarnada, ela é feita por uma dinâmica inevitável, princípio do prazer, princípio da realidade. Não é que a vida se resuma só a isso, mas princípio do prazer e princípio da realidade são dimensões que a gente tem que conviver na nossa vida enquanto natureza. E uma mãe olhar para um filho naquela situação, e um filho olhar para a mãe vendo essa situação, ali tem algo muito forte, muito forte. Eu digo muito forte, por quê? Porque quando a gente vai rezar a Salve Rainha,
e que a gente reza Salve Rainha, que é linda, essa oração é linda, linda. Quando a gente, então, começa com o olhar de Pedro, vai olhando o olhar de Maria para o filho, vê João que está na cena e tal, então a gente começa a ver a cena da Quaresma e vê essa cena próxima da cruz. Então, salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. É para a gente ficar triste, mas é para a gente entender que nós não podemos negar a paixão. Qual é a grande questão aí? Nós vamos mergulhar na Semana Santa e nós, para chegarmos à ressurreição, sabemos muito bem disso, nós temos que passar pela paixão. Nós não podemos negar a paixão em nós, porque se a gente nega a paixão em nós, então tá bom. Vamos fazer como muita gente faz. Vamos para o shopping, passar o dia inteiro no shopping comprando. Ou talvez a gente possa passar a semana inteira vendo futebol. Ou a gente também pode passar a semana inteira de sandalinha, andando, indo para a praia, voltando, indo para a praia, voltando, da praia, voltando, praia, voltando, praia, voltando, passando com cachorro, praia, voltando, passando com cachorro. Por que estou falando isso? Estou falando porque existe uma dimensão que nos leva a compreender no profundo da vida que a gente tem que integrar todas as dimensões. Integrar as dimensões, nós somos chamados a deixar cair essa ficha de que nós não podemos, Pedro negou a Jesus, nós não podemos negar a seguir com Jesus a sua paixão. Esse é o segundo ponto. E usamos o exemplo de Maria e Jesus na cruz. Amenidade. Eu não sei se eu falei da vez passada, mas eu estou encucado com isso. Deixa eu fazer um parênteses para ir para o terceiro ponto. Gente, olha que coisa interessante. José faleceu. Jesus perdeu o pai. Isso estou falando do que a gente sabe. Jesus. Maria perdeu o filho. Interessante que Jesus, na sua humanidade, não teve a experiência de perder a mãe. Eu estou encucado com essa história até hoje, mas não é encucado no mau sentido, não. É encucado no bom sentido. Gente, Jesus passou pela vida e tal, e ele não teve a experiência de perder uma mãe. Como seria se ele tivesse feito a experiência de perder uma mãe? Que sentimento, o que estaria isso na sua experiência? O que acrescentaria isso na sua experiência? Ele relatando assim, em dado momento, Maria faleceu, Maria morreu. Bom, fecha o parênteses. Eu só quero dizer porque eu tenho paixão por essa história, porque a única coisa que me consola nessa história é saber que ele não teve a experiência, mas ele conseguiu fazer uma coisa que é a coisa mais bonita, que chama Dormição de Nossa Senhora. A dormição de Nossa Senhora é exatamente aquilo. Não foi concedida a ela, pela tradição, que ela tenha morrido, mas que ela tenha dormido. Ela dormiu e os anjos foram lá, a pedido do seu filho, e levaram ela ao céu. Ela foi carregada dessa maneira, na sua Assunção, Nossa Senhora da Assunção. Eu acho tão bonito isso. Eu falei uma vez com um aluno meu no São Luís, porque a mãe dele nasceu no dia 15 de agosto. Eu falei, nossa, não vou esquecer do aniversário da sua mãe, 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção. Eu vou sempre lembrar da sua mãe. Aí ele quis dizer, mas Cris, me explica o que é isso aí de Assunção. E ele faz teatro, ele é todo cheio das... Me explica. Eu expliquei para ele o que era a Assunção de Nossa Senhora para nós, dentro da simplicidade do que eu compreendi e tal. Aí ele terminou a fala dizendo assim para mim, ah, já entendi, Cris. Ela foi sugada. Tá bom, Rafael. Se você compreendeu que ela foi sugada aos céus, se isso para você já te dá
a compreensão com um jovem de 17 anos, que não tem o mínimo de formação religiosa e tal, mas que entendeu mais ou menos qual é o sentido, sentido valeu porque ele nunca mais esqueceu. Todo aniversário da mãe dele, dia 15 de agosto, ele fala para mim, e ela foi sugada aos céus. Isso mesmo, ela foi sugada aos céus. E te abençoa e olha por você. Você querendo acreditar ou não. E a sua mãe é privilegiada de ter nascido no dia 15 de agosto. Bom, terceiro ponto. O que é interessante é a gente saber interpretar um pouco essa causa do nosso chorar. Eu queria, então, que vocês lembrassem aí, nesse terceiro ponto, qual foi a última vez que vocês choraram? Qual foi a última vez? Guarda isso aí e fica como um terceiro ponto. Não vou aprofundar mais porque não vai dar tempo. Só digo assim, nesse terceiro ponto, é ver a causa do chorar. Qual foi a última vez que eu chorei? E qual foi a causa do porquê que eu chorei? Então, olha lá, de Pedro a Maria, a nós, não trazendo a tristeza, mas trazendo o profundo da experiência, nunca esquecendo do Jesus que leu o nosso coração. Tá bom? É para a gente ver que tem uma costura feita aí. No quarto ponto, no pecado original, a gente carrega uma coisa que também é cheia de questão de olhar e de ver. Quando Adão e Eva pecam e reconhecem que pecam, eles se percebem nus. Eles se olham e se percebem nus e sentem vergonha. Eu não estou entrando no mérito da questão, eu só estou querendo dizer para vocês que o olhar está sempre trazendo, está na origem. E aí, então, quando eles olham e veem aquela diferença, e ali, então, eles se separam, encarnam a nossa natureza humana, que ela é a natureza que tem que conviver com esse paradoxo de ter o bem e o mal, as forças dentro da gente que vão caminhando e pedindo a gente vai pedindo, Deus, me ajuda a olhar, me ajuda a olhar, me ajuda a olhar. E aí, então, eu quero lembrar sempre a vocês que todo dia de manhã, acho que eu falei da última vez, mas quero frisar isso aqui. Para mim, eu anotei aqui, tem 4 dimensões da vida que eu rezo todo dia, quando eu acordo. Eu me lembro daquela música que eu cantava quando era jovem, no grupo de jovens. Louvado seja o meu Senhor, louvado seja o meu Senhor, louvado seja... Vocês conhecem essa música, louvado seja o meu Senhor. E, para mim, o resumo do meu dia, quando eu acordo, é sempre lembrar uma parte da música que sempre me chama a atenção. Por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Louvado seja o meu Senhor, por aqueles que agora são felizes, por aqueles que agora choram, por aqueles que agora nascem, por aqueles que agora morrem. Aí está um completar de ciclo cronológico da vida e ciclo lógico da vida. Felizes e choram, paixão. Nascem e morrem, condição. Correto? Só para a gente reconhecer o nosso lugar. Para a gente saber qual é a nossa condição de vida. Passagem. No quinto ponto, eu coloquei assim, algumas citações bíblicas que ressaltam os olhos e olhares. Se der tempo, eu pego esse quinto ponto, algumas citações bíblicas que fala de olhar e tal. Não é o mais fundamental. É só para saber que eu posso até dar algumas referências rapidinho. Sexto ponto que eu queria trazer para vocês é quando Santo Inácio diz assim, que a gente tem que pedir no retiro, que a gente, assim como Pedro chorou, que a gente peça copiosamente lágrimas. Tem um dado momento do retiro que é colocado isso, que a gente pede lágrimas. E cuidado, atenção, né? Porque não é aquela coisa de Araci Balabanian, quando vai
ler o texto e o Glória Menezes e tem que se emocionar e chorar. Não. No, no cenário da vida, quem dá essa graça que a gente pediu é graça. É o Espírito Santo. Se não chorou, não tem problema. Se a graça não foi dada por chorar. O importante é que se peça. Por que se pede para se pedir isso? Porque para amolecer o nosso coração e fazer como Francisco. Aí já vou colocar Francisco de Assis na história. Que, reeditando o que a gente sempre fala e falamos da vez passada, não esqueçamos. Como Maria olha para a cruz, Francisco olha para a cruz e tem aquela experiência de chorar copiosamente, como a gente viu. Não sei quantas horas, quanto tempo que ficou chorando, porque ele foi dado, o Espírito Santo soprou no coração dele dizendo: olha, eu percebi que o amor não é amado. Quando ele percebeu que o amor não é amado, porque o Cristo foi para a cruz, ele cai num pranto, ele quer tirar Cristo da cruz, ele quer arrancar ele de lá. Tem cenas que mostram até Francisco querendo tirar Jesus da cruz, porque ele fica copiosamente emocionado. Então, pedir o dom das lágrimas é um sexto ponto. Sétimo ponto, o que é interessante lembrar. Nós falamos quando foi a última vez que a gente chorou. Nesse sétimo ponto, e qual foi a causa? Nesse sétimo ponto vai ficar a curiosidade que ficou para mim para provocar vocês. Você chorou abertamente ou você chorou escondido? Por que essa pergunta é interessante? Ela é interessante porque Pedro, quando começa a chorar, lá, na hora que caiu a ficha, que Jesus olhou, ele cobre o rosto. Ele chora escondido. Esse chorar escondido é um chorar que ele é mais forte do que tudo, porque quando você chora abertamente, você chora abertamente. Quando você chora escondido, é porque a dor, é, não só a dor, mas a consciência vem tão forte que eu também me cubro. Não é um esconder-se do esconder da realidade. É um esconder-se do encontro consigo mesmo e de descobrir que a porta não estava sendo eu tenho que abrir a porta do lado de fora para dentro. Ele abriu a porta de dentro para fora. Quando você faz a experiência, como diz o Newton Bonder, de abrir a porta de dentro para fora, você cai na compreensão de tudo. É de dentro para fora. Então eu me cubro para ficar comigo mesmo. Vamos usar essa figura como sendo a figura mais importante do se cobrir. E o oitavo ponto é o que eu digo da oração conclusiva. Na oração conclusiva do sermão, que vocês vão pegar lá, é muito bonito, porque ele termina assim, o Padre Antônio Vieira: lançai-nos do céu uma bênção e concedei-nos uma indulgência plenária que nos absolva de todos os nossos erros. Sobretudo perseverança na graça, ó, perseverança na graça, nos propósitos, na dor, no arrependimento, para que, chorando o que só devemos chorar, vejamos finalmente o que só devemos desejar ver, que é Deus nessa glória, que é o nosso único desejo. Bom, na verdade, foi isso que eu tentei preparar. Motivar. Qual é a verdadeira motivação? A verdadeira motivação, dando esses pequenos pontos, é retomar o texto de Pedro e da negação de Pedro, e aí fazer a nossa oração, cada um fazer a sua oração no tempo que quiser. Lembrando um pouco de alguns pontos que a gente trouxe aí, para poder lembrar que, fundamentalmente, a gente não pode esquecer, e não vamos esquecer, que Deus, Jesus, lê o nosso coração e faz morada em nós. Deus lê meu coração e faz morada em mim. Que nessa paixão, assim como Pedro, ele possa fazer
morada no nosso coração. Não é o muito saber que sacia, e sim o sentir e saborear as coisas internamente. Essa experiência da paixão, na compreensão simplesmente das capacidades cognitivas, a gente sabe que elas não dão conta. A neurociência está aí cada vez mais mostrando para a gente de que a emoção modela o intelecto. A emoção modela o intelecto. Então, o aprendizado fundamental tem que passar pela experiência do afeto, da emoção, porque é através disso que a gente vai... Santo Inácio já intuía isso lá em 1540, de que a emoção modelava o intelecto. O olhar contemplativo, no fundo, não é negar a cognição, mas é fazer com que a gente entenda e reoriente a cognição, porque de gente nesse mundo com capacidade técnica está cheio. Tem um monte de gente competente tecnicamente, mas vocês bem sabem que a competência humana é o que faz a diferença. E essa competência humana, esse olhar compassionado, esse olhar sensível, esse olhar que chora com os que choram, esse olhar que fica feliz com os que estão felizes, ele está cada vez mais raro. Não é sendo pessimista, mas é sendo realista. Então, quem sabe a gente não tem aí um ciclo novo, né? De coisas novas que podem ir brotando, não através do que a pandemia veio apresentar, que isso é uma questão muito polêmica, para dizer, depois da pandemia tudo vai mudar, as pessoas... Não, não é bem assim. A gente fica tentando elucubrar e buscar fora aquilo que não está fora, que está exatamente na experiência da gente entender que 660 mil pessoas 660 perderam a vida. Entendido perdendo a vida, porque a gente sabe que a vida é passageira, mas eu digo perderam a vida em função de todo um contexto que a gente tem que rezar para poder compreender essa dimensão compassionada de tantas famílias que ficaram órfãs, de tantas famílias que ficaram sem chefe de família, e que a gente tem que simplesmente olhar e que isso não nos paralise, pelo contrário, isso nos leve a ter a certeza de que foi uma lição, sabendo ler, como diz aquela música, vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu pai vê melhor, quem vê melhor é o pai, mas fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu pai vê melhor. E 5 para as 7. É porque eu vou pensando e com muita tranquilidade vou olhando e fico olhando dentro de mim. Por isso que às vezes eu preparo e vejo que... Então, que a gente possa fazer o nosso caminho a partir dessa reflexão aí, através de Pedro. Que Pedro nos ajude, que Jesus nos ajude, através de Pedro, a fazer essa experiência da quaresma mais de pertinho. É isso aí. O que eu